Durante séculos, reis, guerreiros e sábios se apoiaram na filosofia estoica como um escudo invisível diante do caos. Hoje, em pleno século XXI, enquanto o mundo gira em velocidade vertiginosa e somos bombardeados por distrações e expectativas externas, o estoicismo ressurge silenciosamente, mas com uma força que muitos não conseguem ignorar. Empreendedores como Tim Ferriss, Naval Ravikant e Ryan Holiday, mesmo cercados de tecnologia e inovação, voltam seus olhos para os textos milenares de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Mas por quê? O que há de tão poderoso em uma filosofia nascida há mais de 2000 anos que ainda molda a mente de milionários modernos? A resposta está na ponte sutil, porém sólida, que o estoicismo constrói entre a liberdade mental e a liberdade financeira. Quando dominamos nossa mente, controlamos nossas ações. E quando nossas ações são consistentes e direcionadas, os resultados materiais tornam-se inevitáveis. Este é o ponto de partida de uma jornada onde sucesso externo não é o objetivo final, mas sim a consequência natural de um domínio interno bem cultivado. O estoicismo, mais do que um conjunto de princípios, é uma prática contínua de fortalecimento da alma. E neste vídeo, você vai entender como essa mentalidade moldou o caminho de grandes realizadores e como ela pode transformar a sua vida também. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas." Essa frase, à primeira vista simples, carrega uma chave capaz de destrancar os grilhões invisíveis que muitos carregam por toda a vida. A maioria das pessoas atribui sua condição financeira a fatores externos: a economia, o governo, a infância difícil, a falta de oportunidade. Mas os verdadeiros milionários estoicos sabem que a causa da riqueza começa na mente. Não se trata de pensamento mágico, mas de percepção. Quem enxerga o mundo sob a ótica da escassez, toma decisões baseadas no medo. Quem vê a abundância, mesmo em meio a dificuldades, age com visão de longo prazo, investe com coragem e constrói com paciência. Quando você muda a forma como interpreta a realidade, muda suas escolhas. E escolhas, feitas repetidamente, moldam destinos. A mentalidade de abundância não é otimismo ingênuo, mas uma convicção inabalável de que, apesar dos obstáculos, você pode ser a causa da sua própria prosperidade. Há um erro silencioso, sutil, quase imperceptível, que corrói o progresso de muitos: confundir disciplina com repressão. No mundo moderno, há uma idolatria em torno da rotina perfeita, do método milagroso, da produtividade extrema. Muitos mergulham de cabeça em sistemas rigorosos, acreditando que seguir cada passo meticulosamente os levará ao sucesso. Mas o que acontece? Eles desistem, não por falta de força, mas por excesso de rigidez. A disciplina estoica é diferente. Ela é flexível, humana, adaptável. Ela reconhece os altos e baixos da vida e, mesmo assim, permanece firme. Um estoico disciplinado não se culpa por falhar um dia. Ele simplesmente retorna no dia seguinte. A repressão sufoca, a disciplina liberta. Um milionário estoico não vive aprisionado por planilhas ou despertadores. Ele é guiado por um compromisso interno com sua evolução. E esse tipo de disciplina, silenciosa e consistente, é a que constrói impérios. O obstáculo é o caminho. Essa frase de Marco Aurélio é uma das mais citadas, e ainda assim, uma das menos compreendidas. No mundo dos negócios, a maioria vê obstáculos como sinais para recuar, evitar ou contornar. Mas o estoicismo ensina que o próprio obstáculo contém a lição, a força e a estratégia necessárias para superá-lo e crescer com ele. Quando um problema aparece, o milionário estoico não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que isso está tentando me ensinar. Essa mudança de postura transforma qualquer crise em combustível. O fracasso, para ele, é laboratório. A crítica, ferramenta de refinamento. A perda, caminho para a verdadeira estabilidade. Ao entender que os obstáculos são parte inerente da jornada, e não exceções a ela, você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. E é nesse fluxo que a verdadeira força floresce. A necessidade de aprovação, o vício em likes, a busca por status,
tudo isso compõe uma armadilha mental que te mantém pobre. Não necessariamente pobre de dinheiro, mas pobre de autonomia, de clareza, de poder real sobre suas decisões. O estoicismo combate essa prisão com o desapego. Quando você se liberta da opinião alheia, você começa a agir com autenticidade. Quando você não precisa mostrar que tem, você pode focar em construir o que realmente importa. O milionário estoico não ostenta. Ele investe em silêncio, constrói em silêncio, próspera em silêncio. E justamente por isso, seu sucesso é estável, resiliente, duradouro. O desapego não é indiferença, é liberdade. É a capacidade de seguir o próprio caminho, mesmo quando ninguém aplaude, e talvez especialmente nesses momentos. Nos momentos de crise, a maioria entra em pânico. Os mercados caem, os empregos somem, a ansiedade sobe. Mas os estoicos, eles prosperam, não porque são insensíveis, mas porque se prepararam internamente para o caos externo. Em tempos de crise, o que separa quem afunda de quem emerge mais forte é a mentalidade. E o estoicismo é um verdadeiro treinamento mental para esse cenário. Ele ensina a manter a calma diante da tempestade, a pensar com clareza quando todos estão dominados pelo medo, a agir com estratégia enquanto outros congelam. O milionário estoico vê oportunidades onde os outros veem desespero, porque aprendeu a não ser escravo das circunstâncias. A crise, para ele, é um campo fértil para a reinvenção, não um cemitério de sonhos. A motivação é instável. Ela vem e vai como o vento, e depender dela para agir é uma das maiores fraquezas modernas. O estoico não espera estar motivado para trabalhar, para investir, para persistir. Ele age movido por um compromisso interno, por uma clareza de propósito que não depende de sentimentos passageiros. É por isso que o estoico silencioso realiza mais do que muitos barulhentos. Enquanto o mundo busca por vídeos motivacionais e frases de impacto, o estoico está em silêncio, fazendo o que precisa ser feito, dia após dia. Esse tipo de consistência constrói resultados sólidos, e é por isso que tantos milionários, mesmo discretos, têm raízes filosóficas profundas. Eles sabem que o segredo está na disciplina silenciosa, não no entusiasmo explosivo. A coerência emocional é uma moeda rara e valiosa. Quem não controla seus impulsos vive à mercê do mercado, das emoções, das oscilações externas. E como se pode construir riqueza de forma sólida, se a mente está em constante turbulência? O milionário estoico entende que o autocontrole emocional é mais valioso que qualquer ativo financeiro. Ele sabe que decisões precipitadas, tomadas no calor da raiva, da euforia ou do medo, são as que mais custam caro. Por isso, ele treina sua mente para observar antes de reagir, para ponderar antes de agir. Essa postura dá a ele uma vantagem estratégica enorme. Enquanto os outros perdem tudo em um surto impulsivo, ele mantém o curso. E no longo prazo, essa serenidade se traduz em lucros, em conquistas, mais importante, em paz. O paradoxo estoico é uma das ideias mais contraintuitivas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da filosofia. Ao abrir mão do desejo de controle absoluto sobre o mundo, você adquire um domínio absoluto sobre si mesmo. O problema da maioria das pessoas é que gastam energia tentando manipular o incontrolável, o mercado, as ações dos outros, as condições externas, e negligenciam aquilo que está completamente sob seu comando: sua mente, suas escolhas, sua reação aos eventos da vida. Milionários estoicos não se preocupam em prever cada detalhe do futuro, pois sabem que isso é impossível. Em vez disso, focam em desenvolver habilidades que os tornem antifrágeis, ou seja, capazes de crescer mesmo diante da adversidade. Eles não tentam lutar contra a correnteza, mas aprendem a nadar melhor. E é justamente essa entrega controlada, essa aceitação estratégica do imprevisível, que os torna imensamente mais eficazes do que aqueles que tentam controlar tudo e falham repetidamente. A verdadeira diferença entre um milionário estoico e um rico desesperado não está no saldo bancário, mas na clareza de propósito. A riqueza material, por si só, não significa nada se não estiver alinhada a um sentido maior de vida. É aqui que a filosofia estoica se conecta com Aristóteles e sua ideia de causa final.
toda ação deve estar direcionada a um propósito mais elevado. Muitos enriquecem sem saber por quê, e logo se veem vazios, consumidos pela busca incessante de mais dinheiro, mais bens, mais validação. Já o milionário estoico enxerga a riqueza como um meio, nunca como um fim. Ele sabe que dinheiro, quando usado com sabedoria, potencializa sua missão no mundo, mas nunca define seu valor como ser humano. Esse entendimento protege das armadilhas do ego, do consumismo e da busca incessante por status, permitindo que ele construa um legado duradouro, e não apenas uma conta bancária cheia. O que poucos falam sobre manter a riqueza é que o verdadeiro segredo não está na acumulação, mas na temperança. A ostentação, muitas vezes, é um sintoma de insegurança, um desejo disfarçado de provar algo ao mundo. O milionário estoico, por outro lado, não sente necessidade de exibir seu sucesso. Ele vive com moderação, não por escassez, mas por escolha. Sua riqueza não está em carros de luxo ou mansões extravagantes, mas na liberdade de tempo, na autonomia de decisões, na paz de espírito. E justamente por isso ele não é vítima do ciclo destrutivo que consome tantos que, ao atingirem o sucesso, perdem tudo por falta de controle interno. Para ele, manter a riqueza não significa apenas conservar dinheiro, mas preservar o equilíbrio, a clareza e os princípios que o levaram até ali. Os detalhes revelam muito mais do que as palavras. A maneira como alguém reage ao trânsito, como lida com uma crítica, como inicia seu dia, tudo isso são sinais claros do nível de domínio mental que essa pessoa possui. Milionários estoicos não explodem por pequenas frustrações, não são dominados por impulsos irracionais. Eles treinam sua mente para manter a serenidade em todos os momentos, pois sabem que a vida é um reflexo de suas pequenas ações diárias. Um erro comum é pensar que grandes mudanças vêm de eventos grandiosos, quando na realidade são os hábitos mais sutis que moldam o destino. Se você quer saber onde realmente está em sua jornada estoica, observe os pequenos momentos. Eles contam a verdade que você talvez não queira admitir para si mesmo. A prática da premeditação dos males, premeditatio malorum, é um dos métodos estoicos mais poderosos para superar adversidades. Em vez de fugir do medo ou negar os problemas, o estoico os encara de frente, antecipando mentalmente os piores cenários possíveis. Essa técnica não é pessimismo, mas preparação estratégica. O milionário estoico visualiza as crises antes que elas aconteçam, e por isso não é pego de surpresa. Ele já refletiu sobre falhas, perdas e dificuldades, e ao fazer isso, remove a carga emocional que poderia paralisá-lo. Isso o torna um tomador de decisões muito mais eficaz, pois enquanto os outros estão desesperados, em choque diante de um problema inesperado, ele já está agindo com clareza e estratégia. Ele não espera que o mundo seja perfeito, ele apenas se prepara para qualquer realidade. A evolução estoica não acontece de forma súbita, mas em sinais sutis ao longo do tempo. Você sabe que está evoluindo quando percebe uma redução dos impulsos emocionais, uma capacidade maior de esperar sem ansiedade, uma clareza crescente ao tomar decisões financeiras. O milionário estoico não se deixa levar por euforias passageiras, nem por desesperos momentâneos. Ele desenvolve uma estabilidade interna que se reflete em cada área da sua vida. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas a cada pequeno momento em que ele escolhe agir com razão em vez de emoção, com paciência em vez de pressa, com visão de longo prazo em vez de gratificação instantânea. Essa é a verdadeira riqueza, a mente treinada para prosperar independentemente das circunstâncias externas. A autossabotagem financeira tem uma raiz invisível que poucos percebem: a identidade fraca. Se alguém acredita que não é bom com dinheiro, que nunca foi disciplinado ou que sempre foi azarado, essas crenças moldam suas ações de forma inconsciente. O estoicismo ensina que sua identidade não está escrita em pedra. Ela é moldada por suas escolhas e atitudes diárias. Epicteto dizia que não são os eventos externos que determinam nossa vida, mas como interpretamos esses eventos. Se você se vê como alguém incapaz, naturalmente tomará decisões alinhadas com essa visão. Mas se começa a se ver como um estrategista, um executor disciplinado, um construtor de riqueza,
seus comportamentos começam a refletir essa nova identidade. Milionários estoicos não se tornam ricos apenas por estratégias financeiras, mas por cultivarem uma mentalidade de vitória antes mesmo de verem os resultados. E se os antigos filósofos estivessem no seu lugar, como Sêneca lidaria com dívidas? Ele provavelmente diria que a dívida em si não é o problema, mas a relação emocional que temos com ela. Muitos se desesperam ao dever dinheiro, mas não percebem que o desespero os faz tomar decisões ainda piores. Já Marco Aurélio, diante de metas inalcançáveis, aconselharia focar no processo e não na obsessão pelo resultado. O problema de muitos é que querem o sucesso imediato, sem perceber que o verdadeiro crescimento vem da consistência ao longo do tempo. Aplicar a sabedoria dos antigos filósofos ao mundo moderno não é um exercício acadêmico, é uma forma de obter respostas práticas para desafios atemporais. O estoicismo não faz promessas ilusórias. Ele não diz que alguém virá te salvar, que o governo, a sorte ou qualquer outra força externa resolverá seus problemas. Ele te diz, com brutal honestidade, que ninguém vai fazer isso por você. Mas essa verdade, ao invés de ser desesperadora, é libertadora. Porque se ninguém precisa te salvar, isso significa que você tem o poder de se salvar. Significa que sua ascensão não depende de fatores incontroláveis, mas apenas do seu próprio comprometimento. Essa mentalidade não é apenas para os negócios, mas para a vida. O milionário estoico entende que sua fortuna não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de criar soluções, de se reinventar, de prosperar mesmo quando tudo parece estar contra ele. Uma mudança de mentalidade que resolve 90% dos seus desafios pode ser resumida em uma frase que parece simples, mas contém um poder transformador profundo. Aceite o que não pode controlar, haja sobre o que pode. Essa é a espinha dorsal do estoicismo. A maioria das pessoas vive em constante tensão emocional porque tenta mudar aquilo que está fora do seu domínio. O comportamento dos outros, as oscilações do mercado, o passado, o futuro. Essa luta infrutífera consome energia, enfraquece a mente e paralisa a ação. O milionário estoico, por outro lado, canaliza sua força apenas naquilo que pode moldar. Suas atitudes, seu foco, sua preparação, suas escolhas diárias. Ao adotar essa mentalidade, ele elimina distrações, reduz o ruído mental e encontra clareza para agir com precisão. Essa simples inversão, parar de tentar controlar o incontrolável e assumir total responsabilidade pelo que está ao seu alcance, muda absolutamente tudo. E então chegamos à chave escondida que pode transformar completamente a sua forma de viver e tomar decisões: ataraxia. Esse termo grego define um estado de tranquilidade imperturbável, uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Em um mundo caótico, competitivo e ruidoso, alcançar esse estado é um verdadeiro superpoder. O milionário estoico entende que riqueza de verdade começa pela calma interna. Não é que ele não enfrente problemas, ele apenas não se deixa abalar por eles. A ataraxia é a capacidade de manter-se centrado, mesmo em meio ao caos. E isso não é alcançado por mágica, mas por treino constante da mente, por práticas diárias de reflexão, silêncio, desapego e clareza de valores. Esse estado é o solo fértil onde decisões sábias nascem e crescem. Sem ele, a mente é um campo de batalha constante. Com ele, torna-se um centro de comando eficaz. No entanto, é aqui que a maioria falha ao tentar adotar uma mentalidade estoica. Confundem serenidade com frieza. Acham que precisam se tornar insensíveis, indiferentes ou apáticos. Mas o verdadeiro estoico não é frio. Ele é profundamente sereno. Ele sente tudo, mas não é escravo de suas emoções. Ele se importa, mas não se desespera. Essa confusão é perigosa porque pode levar a uma repressão emocional que mina a autenticidade e sufoca a vitalidade. O milionário estoico entende que controle emocional não é ausência de emoção, mas presença de consciência. Ele se permite sentir, mas não se deixar dominar. A serenidade nasce da aceitação profunda da realidade, aliada à capacidade de responder com sabedoria, e não com reatividade.
Esse equilíbrio entre coração e razão é o que separa os que colapsam sob pressão dos que florescem em meio a ela. Um erro clássico e recorrente é tentar controlar resultados em vez de se aperfeiçoar como causa. A obsessão por metas externas, lucro, status, reconhecimento, sem o cultivo da excelência interna é um caminho certo para a frustração. O estoico entende que o único controle real que possui é sobre sua conduta, seus princípios, sua dedicação ao processo. O milionário estoico foca em ser a melhor versão de si mesmo, todos os dias, porque sabe que resultados são apenas consequências. Ele acorda cedo, não para impressionar, mas porque sabe que o tempo é seu recurso mais valioso. Ele treina sua mente não para vencer debates, mas para vencer a si mesmo. Ao investir na causa, ele próprio, ele transforma inevitavelmente os efeitos. Essa inversão de foco é sutil, mas essencial, porque quem tenta controlar os frutos sem cuidar da raiz, acaba com árvores ocas. E então surge a solução inesperada que muda tudo. Amor fati, amar o destino. Essa ideia, levada ao extremo por Nietzsche e inspirada no estoicismo clássico, ensina que devemos não apenas aceitar o que nos acontece, mas amar profundamente cada evento como parte essencial da nossa formação. O milionário estoico não apenas tolera os fracassos, ele os valoriza. Cada perda, cada obstáculo, cada queda contém lições preciosas que o moldam. Amar o destino é parar de brigar com a vida e começar a dançar com ela. É abandonar a mentalidade de vítima e abraçar a de aprendiz. Essa atitude traz uma coragem radical, a de agir sem medo, de tentar sem hesitar, de viver sem arrependimentos. Pois quando você ama cada parte do seu caminho, mesmo as mais difíceis, você deixa de ser refém do futuro e se torna mestre do presente. E por fim, há uma pergunta que pode mudar a forma como você toma decisões para sempre. Isso depende de mim. Sempre que estiver diante de uma escolha, um dilema ou um conflito, repita essa pergunta a si mesmo. Se a resposta for sim, então haja com toda a sua força, sabedoria e responsabilidade. Se a resposta for não, então solte, aceite e foque no que realmente está sob sua influência. Essa pergunta simples corta o ruído, dissolve a ansiedade e alinha sua energia ao que realmente importa. É uma bússola estoica, um filtro de lucidez em um mundo de distrações. Os milionários estoicos usam essa pergunta como ferramenta diária. Ela os mantém centrados, produtivos, lúcidos. Porque sabem que o maior desperdício de energia não está nos fracassos, mas em lutar contra o que não se pode mudar. Conclusão: o que realmente faz um milionário estoico? No final das contas, riqueza não é o destino. É o resultado natural de uma mente treinada, disciplinada e centrada. Os milionários estoicos não são definidos pelo tamanho de suas contas bancárias, mas pela profundidade de sua clareza mental. Eles não vivem buscando truques, atalhos ou promessas vazias. Eles vivem aplicando princípios eternos em ações consistentes. E é por isso que prosperam. O estoicismo não é uma moda passageira, nem uma filosofia de elite. É uma base sólida para qualquer um que deseje viver com liberdade, lucidez e verdadeiro poder interior. Se você quer crescer de forma sustentável, construir algo duradouro e viver em paz mesmo em meio ao caos, comece por dentro. Comece hoje. Porque, como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais dentro de você pedindo evolução. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, toda semana tem vídeo novo com filosofia prática para transformar sua vida de dentro para fora. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Porque sabedoria só faz sentido quando é compartilhada. E quem sabe, esse simples gesto de enviar o vídeo pode transformar a vida de alguém, inclusive a sua.